Frei Boaventura era italiano, nasceu no ano de 1218 na cidade de Bagnareggio, em Viterbo, e foi batizado com o nome de João de Fidanza. O pai era um médico conceituado, mas, como narrava o próprio Boaventura, foi curado de uma grave enfermidade ainda na infância por intercessão de São Francisco. Aos 20 anos de idade, ingressou no convento franciscano, onde vestiu o hábito e tomou o nome de Boaventura 2 anos depois. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Paris, na qual, em 1253, foi designado para ser catedrático da matéria. Também foi contemporâneo de Tomás de Aquino, outro santo e doutor da Igreja, de quem era amigo e companheiro. Boaventura buscou a ordem franciscana porque, em seu intelecto privilegiado, enxergou nela uma miniatura da própria Igreja. Ambas nasceram contando somente com homens simples, pescadores e camponeses. Somente depois é que se agregaram a elas os homens de ciências e os de origem nobre. Quando Frei Boaventura entrou para a Irmandade de São Francisco de Assis, ela já estava estabelecida em Paris, Oxford, Cambridge e Strasbourg, e muitas outras famosas universidades europeias. Essa nova situação vivenciada pela ordem fez com que Boaventura interviesse nas controvérsias que surgiam com as ordens seculares. Opôs-se a todos os que atacavam as ordens mendicantes, especialmente a dos franciscanos. Foi nesta defesa, como teólogo e orador, que teve sua fama projetada em todo o meio eclesiástico. Em 1257, pela cultura, ciência e sabedoria que possuía, aliadas às virtudes cristãs, foi eleito superior geral da ordem pelo Papa Alexandre IV. Nesse cargo permaneceu por 18 anos. Sua direção foi tão exemplar que acabou sendo chamado de segundo fundador e pai dos franciscanos. Ele conseguiu manter em equilíbrio a nova geração dos frades, convivendo com os de visão mais antiga, renovando as regras sem alterar o espírito cunhado pelo fundador. Para tanto, dosou tudo com a palavra, para uns a tranquilizadora, para outros a motivadora. Alicerçado nas teses de Santo Agostinho e na filosofia de Platão, escreveu 11 volumes teológicos, procurando dar o fundamento racional às verdades regidas pela fé. Além disso, ele teve outros cargos e incumbências de grande dignidade. Boaventura foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório X, que, para tê-lo por perto em Roma, o fez também bispo cardeal de Albano Laziale. Como tarefa, foi encarregado de organizar o Concílio de Lyon em 1273. Nesse evento, aberto em maio de 1274, seu papel foi fundamental para a reconciliação entre o clero secular e as ordens mendicantes, mas em seguida Frei Boaventura morreu, em 15 de julho de 1274, ali mesmo em Lyon, na França. Assistido pessoalmente pelo Papa, que o queria muito bem. Foi canonizado em 1482 e recebeu o honroso título de doutor da Igreja em 1588 pelo Papa Sisto V e o título de doutor seráfico. A sua festa litúrgica ocorre no dia de sua passagem para a vida eterna, dia 15 de julho. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. No episódio de hoje da série Doutores e Doutoras da Igreja, vou comentar acerca das obras em teologia de São Boaventura. Além de doutor, ele recebe o título de seráfico, Doutor seráfico. Por qual razão? São Boaventura interpreta essas ordens dos anjos como degraus na aproximação da criatura a Deus. Assim, eles podem representar o caminho humano, a elevação rumo à comunhão com Deus. E antes de continuar nesse vídeo, peço gentilmente que compartilhe esse episódio com outras pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative
o sininho, o botão de notificações para novos vídeos. Bom, no que diz respeito à elevação rumo à comunhão com Deus, São Boaventura escreveu uma obra intitulada O Itinerário da Mente para Deus. Eu gravei um audiolivro, né? Eu fiz a leitura desse livro, está disponível aí no canal, você pode acessar pelo QR Code, ou vou deixar também na descrição desse vídeo. E faço aqui a minha comparação de uma outra grande obra, né, na Idade Média. E por qual razão faço essa comparação? Que é um escrito teológico e espiritual. Por exemplo, nesse período medieval, Tomás de Aquino, como vimos no início desse vídeo, é companheiro de São Boaventura, é contemporâneo ao desenvolvimento daquela teologia, ou por assim dizer, da teodiceia, da presença de Deus na humanidade, ou os males que afligem a humanidade. E assim, nessa comparação que eu faço, embora o itinerário tenha uma teologia da espiritualidade, embora ele utilize uma lógica que veremos, a Suma Teológica de Tomás de Aquino vai, por assim dizer, trazer, embora tenha a ver com a questão da revelação, uma dimensão de uma teologia, por assim dizer, sistemática, ou seja, trazendo um sistema de ordem de explicação de conceitos teológicos e da fé cristã. E São Boaventura é um teólogo eminente que merece ser posto ao lado exatamente do grandíssimo pensador São Tomás de Aquino. E marca na história do cristianismo um ponto de uma visão que influencia também a teologia franciscana, influencia a própria liturgia, né, nessa concepção, né, de graus de elevação a Deus. Além de outras obras que ele vai tratar, né, a árvore da vida, os três caminhos da vida espiritual, a direção da alma e a vida perfeita. E uma outra que veremos agora, que assim, que seria o compilado dessas obras de São Boaventura, que é chamado Hexameron. Hexameron seria exatamente um conjunto de obras, né, dentro de um mesmo livro. E quando ele começa nessa reflexão, é exatamente pensando também a dar respostas de questões teológicas no momento que ele vivia. Então, Hexameron, né, sendo a última obra de Boaventura, colhe o inteiro pensamento seu sobre diversos temas, em particular sobre a Igreja, porém sempre em chave cristológica ou cristocêntrica, uma característica de toda obra boaventurana. Naquilo que diz a respeito, né, de ser cristológica ou cristocêntrica, a vasta obra de Boaventura divide-se entre obras teológicas, né, comentários aos 4 livros das sentenças, né, de Pedro Lombardo, um outro pensador do período medieval, opúsculos teológicos, né, sermões teológicos, entre os quais Collationes in Hexameron, que são as coleções que eu vou comentar agora, obras exegéticas, ou seja, de análise de textos bíblicos, né, comentários aos evangelhos de Lucas e de João e aos Eclesiastes, né, os sermões dominicais, né, reportados diversos, obras espirituais e obras franciscanas. E na época de São Boaventura, uma corrente de frades menores, chamados espirituais, afirmava que
com São Francisco fora inaugurada uma fase totalmente nova na história. Aparecer o Evangelho eterno, de que fala o Apocalipse, que substituiria o Novo Testamento. E esse grupo afirmava que a Igreja já tinha esgotado o seu papel histórico e seria substituída por uma comunidade carismática de homens livres guiados interiormente pelo Espírito, isto é, pelos franciscanos espirituais. Isso está dentro da obra, né, do Collationes Hexameron. E a base disto havia o pensamento do abade cisterciense, né, Joaquim de Fiore, cerca ali dos anos de 1130 a 1202, segundo o qual, depois do reino do Pai e do Filho, se esperava o reino do Espírito Santo, que seria o reino de liberdade, de uma igreja espiritual, onde não haveria mais a igreja institucional. Bom, primeiramente, isso foi tratado como uma heresia, e diferentemente do que se faz hoje, né, porque na época não tinha redes sociais, as pessoas gostam de ir para as redes sociais falando que determinada coisa é heresia. Isso é um campo mais fácil, né? Os embates teológicos, eles eram travados, né, por assim dizer, nas universidades, né, no campo realmente da apologética, né? Não tinha um exibicionismo de se tratar, ficar apontando para as pessoas como hereges tão somente, mas havia o embate, né, do conhecimento. Havia realmente uma preocupação, né, de entender aquele conceito teológico e o conceito de fé. Nesse sentido, no que se trata aqui desse pensamento de Joaquim de Fiore, inclusive algumas vezes já vi em algumas explicações, né, algumas pessoas até mencionando isso dentro da Igreja Católica, de que a história seria dividida, uma época do Pai, como se fosse o Antigo Testamento, o Novo Testamento é com Jesus, e depois, após Pentecostes, é somente o Espírito Santo. A Trindade ela não se divide dessa forma, porque já é um conceito contraditório naquilo que diz respeito da Trindade, pois se temos, né, um só Deus em três pessoas, e esse Deus ele é uno e trino, então como você separa, né, no Antigo Testamento Deus sendo somente Deus e Jesus não estava ali e nem o Espírito Santo? A presença deles estavam ali. Então não se divide isso nem historicamente e nem as pessoas no tempo histórico. E aqui havia um risco de um gravíssimo mal entendido da mensagem mesmo de São Francisco, né, da sua fidelidade humilde ao Evangelho e à Igreja. E tal equívoco incluía uma visão errônea do cristianismo no seu conjunto. Exatamente para responder a este grupo e dar nova unidade à ordem, São Boaventura estudou com atenção os escritos autênticos de Joaquim de Fiore e os que eram e outros escritos que eram atribuídos a ele, tendo em consideração a necessidade de apresentar corretamente a figura e a mensagem do seu amado São Francisco. E ele enfrentou o problema na sua última obra, exatamente intitulada Hexameron. Então, essa obra é o resultado, né, de 23 discursos que o Dr. Seráfico, né, pronuncia, né, até 1273, né, tomando como exemplo simbólico os dias bíblicos da criação. É considerada por muitos a obra-prima de Boaventura, e o seu título muda de um manuscrito ao outro, mas isso aqui não é de grande importância. E nessa análise que colhe inteiro o pensamento, né, de Boaventura, em particular sobre a Igreja, o que hoje, né, existe na teologia é algo da eclesiologia, ou seja, o estudo sobre a estrutura da igreja, não somente uma estrutura física, instituição,
mas a igreja na manifestação também, né, do corpo, né, de Cristo. Lembrando que a chave de entendimento é uma chave cristológica e cristocêntrica. E um exemplo disto é a obra que eu já mencionei, que é o Ligno Victor, ou Ligno Vitae, que é a árvore da vida, né? Quando afirma que, como respondendo à ideia joaquimita, né, do imperialismo do Espírito Santo, que a igreja é presidida por Cristo Pontífice. E nesta Santa Igreja, difundida, espalhada pelo mundo, cooperando o Espírito Santo, variamente distinta e uniformemente unida, preside só Cristo Pontífice como sumo de hierarca, ele que gera a Igreja, que dispensa na Igreja com ordem, estupenda dignidade e tarefas e distribuídos os dons carismáticos. Então, uma primeira constatação sobre o Hexameron no que diz respeito ao tema sobre a igreja, é o título onde encontramos a palavra igreja. Embora se saiba que esse não é título dado originalmente por Boaventura, mas é interessante essa questão da definição de igreja. E a igreja como iluminação da mente, né, fundadora da virtude e mediadora. Então, a igreja para Boaventura é uma comunidade de pessoas racionais que vivem unitariamente por três concordâncias fundamentais. A primeira, pela concorde e uniforme observância da lei divina. Para Boaventura, a lei divina é importante para a unidade da igreja. A lei divina mostra a cada um como se deve seguir e como se deve encontrar a paz. Quem não olha constantemente a ela não está na unidade da igreja. Isto porque não a compreende ou se compreende porque a não segue. Então, novamente, é preciso compreender e seguir, ou se compreende também não a segue. Depois o segundo, pela concorde e uniforme adesão à paz divina, o amor, como a lei prescreve o amor. Na primeira carta a Timóteo, né, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Assim, aqueles que observam a lei sejam pessoas que amam. A igreja é, assim, um amar-se recíproco. Então, vejamos bem, esse pensamento diz muito a respeito até aos tempos que nós estamos vivendo, né? A observância da lei não é para que a pessoa ela tome posse de um pensamento, de uma estrutura racional, de argumentos elaborados, e ela se ache a dona da razão e saia pelas redes sociais apontando o dedo para as outras pessoas, como as demais pessoas estivessem erradas e ela estivesse certa. E a terceira, pela concorde e uniforme consonância no louvor divino, conforme está em Salmos 22, 23, Salmo 68, né, do versículo 27. E comentando exatamente, né, o texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, né, no capítulo 3, versículo 14 ao 15, no qual o apóstolo se refere à igreja como coluna e sustentáculo da verdade. Boaventura diz que a igreja vem assim chamada porque ilumina a mente e funda a virtude. E todos aqueles que vêm à igreja são iluminados mediante a fé e são fundados pela constância da virtude. Então vejamos como é algo bonito. Aqueles que vêm à igreja são iluminados mediante a fé. Nós estamos ali mediante da fé e são fundados pela constância da virtude. Ou seja, quanto mais constantes, iluminados pela essa fé, buscando verdadeiramente uma conversão, a constância da virtude traz exatamente o aspecto da conversão e da mudança de vida. Ao comparar nessa questão de igreja, né, questão do templo, ao comparar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Boaventura diz que no Antigo Testamento existe a sinagoga iniciada, desenvolvida e incompleta, enquanto no Novo Testamento
existe a igreja iniciada, desenvolvida, aparece louvada, a qual é somente uma e não existem nem podem existir mais igrejas. Nestas palavras, Boaventura mostra a necessidade da igreja, seja para a iluminação das mentes, seja para a salvação. Então vejamos, não estou falando da questão física, estou falando da dimensão espiritual. Enquanto corpo místico, né, participantes na comunhão, nós estamos, mediante a fé, na busca de uma virtude que se alcança pela constância. E aí, essas mentes iluminadas, e quando se fala aqui de mentes iluminadas, nós temos a dimensão até mesmo da influência agostiniana, né, da iluminação divina, onde Deus ele tem essa presença de iluminar a razão humana para que, de fato, aqueles, mediante a fé, né, caminhem, trilhem, né, o caminho da salvação. Nessa questão de sinagoga e igreja, ele afrontou também o tema sobre o destino da sinagoga, né? Se a igreja é uma, não existem outras, se só essa pode iluminar, qual será o destino da sinagoga? E para responder isso, na Colatio 16, né, na coleção 16, o Dr. Seráfico apresenta o que poderíamos chamar de esperança salvífica do povo judeu. Ele diz que no fim a sinagoga se unirá à igreja, iniciada, dilatada e consumada. Então, para Boaventura, o Novo Testamento é o tempo da vocação dos gentios e o tempo da vocação dos judeus que terá um lugar no fim. E ele ilustra isto recorrendo ao relato do nascimento dos dois filhos de Judá e Tamar, Farés e Zará, presente em Gênesis 38, do versículo 27 ao 30. Então, se você estiver com a sua Bíblia, né, Gênesis 38, versículo 27 ao 30. Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira tomou-a, atoou-lhe um fio escarlate, dizendo: Foi este que saiu primeiro. Mas aconteceu que ele retirou a mão e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: Que brecha te abriste? E o chamaram de Farés. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate na mão, e o chamaram de Zara. Então, comentando essa passagem, Boaventura diz que os judeus, Zara, acreditaram primeiro, mas imediatamente na primitiva igreja retiraram a mão, mas depois que a totalidade dos povos terá entrado na igreja, Farés. Então, sairá Zara e o povo dos judeus se converterá. Bom, isso aqui é um aspecto, como eu já mencionei, eclesiológico e traz exatamente essas várias obras e o contexto de reflexão acerca da igreja, né, da fé, da razão. Mas agora eu gostaria de chamar a atenção sobre uma outra obra, né, e aqui uma obra de espiritualidade. Ele não vai ficar necessariamente entrando em conceitos teológicos, ele vai instigando mais a própria reflexão e até mesmo a vida de oração, que é a obra A Direção da Alma e a Vida Perfeita. Então, conforme eu mencionei, essa obra, A Direção da Alma e a Vida Perfeita, certamente e notavelmente tem a nitidez do desenvolvimento espiritual proposto por Boaventura. E refletir sobre a alma. Se analisarmos rapidamente o próprio conceito grego, alma enquanto psique, a psique é a razão do ser humano, e no sentido do desenvolvimento cristão, a alma enquanto é o espaço, por assim dizer, aqui colocando no sentido figurado, onde nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. Então a alma terá em si uma base sólida sobre a qual poderá edificar.
se nutre de Deus uma ideia altíssima, piíssima e santíssima, e se abraça à lei de Deus com humildade, devoção e pureza. As faltas a alma as faz pelo arrependimento, pelo santo temor e santo desejo. Na convivência com o próximo, devem resplandecer a modéstia, a justiça, a piedade em suas diversas formas. É este o resumo da lição eficientíssima da obra. Então vejamos, a alma tem essa atividade, né, interior, né, na busca dessa ideia altíssima e piíssima, santíssima de Deus, mas os exercícios, né, do arrependimento pelo santo temor e pelo santo desejo, ou seja, arrependimento pelo santo temor, tendo noção da gravidade daquilo que se comete, no pecado, mas o santo desejo de uma vida nova, acreditando na misericórdia e exatamente da vida nova em Deus. Isso são aspectos, por assim dizer, do desenvolvimento da alma de uma forma interior. E a consequência disso resultará na convivência com o próximo, que deve resplandecer o quê? A modéstia, justiça e piedade. E isso aparece de várias formas. Segundo o prólogo do Codex, ou seja, do Código, né, quando a forma que a obra foi escrita, né, conservado no Vaticano, colocam que São Boaventura escreveu este tratado para a princesa Branca, né, filha de São Luís, rei da França, casado com Fernando, né, filho de Afonso X, né, da Espanha. Mas isso não reduz o que é desenvolvido da espiritualidade aqui. Vejamos que assim é uma teologia espiritual, pois ele, ao elaborar, né, essa obra, ele vai exatamente colocando em graus, né, de aperfeiçoamento. E é interessante que a própria teologia franciscana, que busca o esvaziamento do ser, né, a humildade não é simplesmente uma humildade pela vaidade de uma aparência, mas onde nós temos lá em Filipenses, né, o kenosis, que é o esvaziamento, né, de Jesus, não tomando a sua condição, né, divina enquanto privilégio, enquanto prerrogativa de ser melhor, e se esvazia e se torna ser humano. Os franciscanos eles buscam, né, por assim dizer, no espírito evangélico, a partir do preenchimento da humildade, você se eleva. Né? É um caminho assim, meio que oposto, continua nesse ideal da quinosis, mas traz exatamente essa reflexão acerca, né, do preenchimento do ser, não por soberba, não pelo egoísmo, não pelas paixões humanas, mas o preenchimento do ser daquilo que é puro, aquilo que é justo e aquilo que é santo. Então, antes disso tudo, nessa questão da direção da alma, é necessário que do bom Deus faça uma ideia, novamente, altíssima, piíssima e santíssima. A isso chegarás por meio de fé inabalável, meditação atenta e lúcida, intuição repassada de admiração. Quando fala aqui de fé inabalável, não é que nós não vamos ter dúvida. Fé inabalável é mesmo mediante todos os acontecimentos da vida, dos sufrágios, de todos os abalos que nós temos, as ventanias, as tempestades, nós vamos permanecer no caminho. A meditação que traz a dimensão da importância da oração, e tudo isso vai afetar a nossa lúcida intuição. O que acaba acontecendo, isso é muito interessante nessa obra de São Boaventura, ao dizer sobre essa lúcida intuição, onde muitas vezes, vamos falar dos dias de hoje, que são os tempos que nós estamos vivendo, nós corremos o risco, ou até mesmo em alguns momentos perdemos essa lúcida intuição do que fazer sobre a nossa caminhada. Então vamos lá.
Eu comentei que quais são as ideias? Altíssima, Piíssima e Santíssima. A primeira, Altíssima, será a ideia que faz de Deus se fiel, piedosa e claramente crês. Admiras e louvas seu poder imenso, que do nada criou tudo e tudo sustenta. Sua sabedoria infinita que tudo dispõe e governa. Sua justiça ilimitada que tudo julga e recompensa. Saindo de ti, voltando de novo e elevando-te acima de ti. Interessante, né? Aquele que tudo governa é uma ideia, mas não é de distância. Né? É simplesmente mostrando a soberania, a hierarquia de Deus, aquele que tudo rege, aquele que tudo governa. Fazer tal discurso não se trata de uma cristologia de distanciamento, muito pelo contrário. Lembra o que eu disse? Uma cristologia a partir da quinoses, do esvaziamento de Jesus para o preenchimento da condição humana. E aqui um ponto importante: o esvaziamento aqui é o termo utilizado para conseguirmos dimensionar, porque para alguns vão dizer, se ele esvaziou, ele deixou de ser Deus, então ele apenas foi homem, porque esse tipo de interpretação ocorreu, né, no início do desenvolvimento do cristianismo, mas não é dessa forma. Esvazia no sentido que ele saiu, né, da toda a estrutura altíssima, ele veio em contra ao ser humano. Né? Esvaziamento no sentido de sair do estado excelsior, que pertence a Deus, e participando, né, da realidade de carne e osso. Depois, a ideia que fazes de Deus será puríssima, se admiras, abraças e bendizes a sua imensa misericórdia, que se mostrou sumamente benigna em tomar a nossa natureza humana e mortalidade, sumamente terna em suportar a cruz e a morte, sumamente liberal em mandar o Espírito Santo instituir os sacramentos. Veja bem, ai, que bonito. Misericórdia, benigna em tomar a natureza humana, terna em suportar a cruz e a morte, e liberal em mandar o Espírito Santo. Suave é o Senhor para com todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E depois, a ideia que fazes de Deus será santíssima, se consideras, admiras e louvas a sua inefável santidade e o proclamas com os bem-aventurados serafins: Santo, Santo, Santo. Em primeiro lugar, a dizer santo, ele a santidade em grau tão elevado, com tanta pureza, que lhe é impossível querer ou aprovar coisa alguma que não seja santa. Em segundo lugar, por ele amar a santidade nos outros, de forma que lhe é impossível subtrair os dons da graça ou negar o prêmio da glória aos que, na verdade, conservam a santidade. Em terceiro lugar, por ele aborrecer tanto o contrário da santidade, que lhe é impossível não reprovar os pecados ou deixá-los impunes. Então, nesse sentido, o que podemos, a partir dessa espiritualidade, né, o convite de São Boaventura, é que possamos dirigir o nosso olhar sobre a lei de Deus, que te manda oferecer ao Altíssimo um coração humilde, ao Piíssimo um coração devoto, ao Santíssimo coração ilibado. Ilibado é um coração purificado. Por mais que sejamos pecadores, o nosso esforço, essa busca constante pela virtude é possível. Um coração humilde, onde ele diz, deve oferecer ao Altíssimo pela reverência no Espírito, conforme está em Coríntios, na primeira carta a Coríntios, capítulo 10, do versículo 31, faze tudo para a glória de Deus. Um coração devoto deves oferecer ao Piíssimo, invocando em orações fervorosas, saboreando doçuras espirituais, conforme está em Cânticos do Cânticos, capítulo 3, versículo 6, acenda pelo deserto como uma varinha de fumo composto de aromas de mirra e de incenso.
E o terceiro, um coração ilibado, né? Deves oferecer ao esposo o Santíssimo de maneira que não reine em ti, nem nos sentidos, nem na vontade, nem no afeto, algum prazer em deleites desordenados. Lembra que lá no início eu disse sobre a lúcida intenção? A lúcida intenção e intuição, para que possamos, de fato, purificar os nossos sentidos, né? Conforme está em Salmo 118, seja imaculado meu coração nas tuas justificações, para que não seja confundido. E para que, de fato, não sejamos confundidos. Para que nós não nos confundamos, que não sejamos responsáveis por gerar confusão. Aí, novamente, aqui, a reflexão. É fácil, nos tempos atuais, ficar gerando confusão, principalmente nas redes sociais, criando polêmicas. Pode até mesmo dar mais visualizações, mais comentários, criar mais monetização para um canal, mas essa não é a proposta, né? A proposta de purificação, trazendo, né, a reflexão, tem no sentido não vencer as pessoas, mas trazer as pessoas, né, mais próxima de Deus. E naquilo que diz respeito, né, à vida, sobre a questão da igreja, né, voltando na primeira obra que eu estava mencionando sobre Hexameron, a igreja é necessitária para a salvação. Quando é interessante, São Boaventura ele faz uma comparação, né, ele apresenta a igreja como a lua, que tem como finalidade adequar a luz solar à nossa incapacidade, já que não podemos olhar o sol diretamente. E quando Boaventura apresenta a questão da necessidade da mediação da igreja para a salvação, criticando qualquer espécie de personalismo da salvação, né? Um dos documentos do Concílio Vaticano II, né, a Lumen Gentium, né, a luz dos povos, apresenta essas ideias, né, nos números 1, né, 7, 14 e 48, onde é exatamente, com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação. E ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja, ao vincular expressamente a necessidade da fé e do batismo. Então é interessante. Então essa igreja, quando ele coloca aqui a questão do cristocêntrico, ele rejeita a ideia de Joaquim Fiore, né, sobre dividir em épocas. A eclesiologia bonaventuriana, ela não é cristomonista, ou seja, não é somente regida por Cristo. É o corpo de Cristo, mas certamente a presença do Pai e do Espírito Santo estão envolvidas, porque você não tem como pegar a divindade e separar, né? Então, essa necessidade objetiva da igreja para a salvação, né, ele apresenta a questão da esperança salvífica dos judeus. Então, uma esperança salvífica nossa, é uma esperança salvífica para a humanidade, né? A igreja sendo, né, o corpo de Cristo, ela fala para o mundo, pois se não falar para o mundo, e ao dizer aqui que fala para o mundo, é mostrando exatamente o caminho da salvação. E o caminho da salvação, como eu mencionei aqui, a questão da direção da alma, é um processo que nós vamos elevando a nossa alma. E lembrem, a elevação da alma para que possamos buscar uma lúcida intuição do que nós estamos fazendo. Porque se não tivermos uma lúcida intuição do que estamos fazendo, corremos o sério risco de estarmos adorando qualquer outra coisa e não Deus. Porque os sentidos humanos, eles podem provocar em nós uma sensação de que aquilo que nós estamos
adorando, ou aquilo que nós estamos levando como verdade, pode representar um Deus. E aí se torna, né, uma deformação, né, da ideia. Né? E deformação da ideia é a idolatria, que nada mais é uma substituição da verdadeira essência, né, do teu louvor, da tua oração, da tua conversão, né, aquele que te converte. E é interessante, porque quanto mais nós participarmos da vida em Cristo, mais seremos convertidos. Né? Então, na dimensão da igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto a nossa vivência com outros irmãos na fé, é interessante, né, não simplesmente ficarmos fechados em nós, que possamos ter uma vida dentro dessa lúcida intuição, os nossos relacionamentos, a nossa vivência com outras pessoas. Isso é muito importante, né, nessa dimensão fraterna, né, de comunhão. Então, a teologia, né, espiritual, né, nós nos esvaziamos os nossos sentidos para sermos preenchidos pelo verdadeiro sentido do Cristo que envia a nós, né, o Espírito Santo, para que possamos nos tornar obedientes ao Pai. Então, é uma relação constante, né, com a Santíssima Trindade. E por isso, no sentido seráfico, dessa elevação, temos os graus, assim como a hierarquia, né, dos anjos, nós vamos elevando a nossa alma. Isso não quer dizer que o dia que falharmos na fé, ou falharmos enquanto ser humano, nós vamos ser rebaixados. Um aspecto aqui é que se a falha necessariamente pode simbolizar uma estagnação, né, da tua evolução espiritual, por assim dizer. Mas se constantemente permanecer em tal erro, se você já identificou e percebe a necessidade de mudança, né, que assim ocorra essa mudança, né, e continue, né, a caminhada de conversão. Então, novamente, né, eu convido você a ler, né, ou a escutar o audiolivro, né, que eu gravei. Você pode acessar pelo QR Code ou o link disponível na descrição desse vídeo, né, que é o itinerário da mente para Deus. E traz, novamente, nós temos uma constante caminhada. Vejam só, a caminhada ela é constante. Nós não podemos nos estagnar, mesmo mediante as nossas falhas, o nosso reconhecimento de pequenez. Então, quando ele descreve essa jornada espiritual, né, em 6 etapas, onde as 3 primeiras etapas são chamadas de vida purgativa, ou seja, onde a alma se purifica de suas imperfeições, e as 3 etapas finais são de fato a via iluminativa e a via unitiva, onde de fato a alma é iluminada pela verdade divina e finalmente se une a Deus. Temos muito aquela ideia ainda distante de colocar Deus tão acima das coisas, embora Ele esteja tão acima das coisas, mas naquilo que diz a espiritualidade, nós temos que estar mais próximos de Deus, ter essa intimidade com Deus. Isso é bonito em São Boaventura, né, nessa obra, por isso eu faço novamente, né, reitero o convite, a leitura ou a escutar o audiolivro, e isso é presente, né, quando nós vemos as outras grandes manifestações de espiritualidade, não só vendo a espiritualidade como uma forma de ficar trazendo um peso sobre o ser humano, mas para trazer exatamente a purificação das imperfeições, uma via iluminativa para que possamos ter lucidez em nossas intuições e, por de fato, uma via unitiva onde finalmente, né, podemos unir mais o nosso íntimo e a nossa alma a Deus. Agradeço pela atenção,
Espero que o conteúdo, tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí seu comentário, pode colocar qualquer tipo de questionamento e, novamente, compartilhe aí com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Paz e bem.